Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você.
Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Meus amigos, rapaz, que ironia do destino. Tricolores do Rio de Janeiro, Fluminense, e tricolores de São Paulo, tanto o tricolor das Laranjeiras e o tricolor do Morumbi, Fluminense e São Paulo, que ironia do destino, ajudaram ao Vasco a voltar no jogo, a não cair para a Série B. Depois do resultado catastrófico do Vasco diante da equipe do Corinthians em São Januário, o Vasco sofreu a goleada por 4-2, praticamente tinha selado a sua decência à Série B. Praticamente você ia cair novamente. Então não tinha praticamente, o Vasco dependia de resultados e o Vasco novamente entrar para o jogo. E foi o que aconteceu. O Fluminense, com o time titular, que a gente imaginava que o Fluminense ia entrar com o time reserva, veio com o time titular na Vila Belmiro e venceu o Santos por 3-0. E o São Paulo, que não havia ganhado nenhum jogo fora de casa na competição, venceu o Bahia por 1-0 no último lance da partida. No último minuto da partida, nos acréscimos. Que coisa, gente. Olha o que é o futebol. Olha o que é o futebol. E por ironia do destino, tricolores do Rio de Janeiro e de São Paulo ajudaram o Vasco a ter uma chance e depender de si mesmo para permanecer na Série A. Gente, para mim é vexatório passar por isso. Para o torcedor do Vasco é vexatório, pois o Vasco, dentro de campo na rodada, não desempenhou futebol e merecedor de ficar na Série A, pois aquele resultado foi ridículo. E se o Vasco teve essa oportunidade agora de ficar e ter chances de permanecer na Série A, tem que agradecer a Fluminense e São Paulo com toda certeza, com toda a rivalidade que a gente tem, principalmente com as equipes tricolores, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Fluminense e São Paulo. Não há dúvidas disso. Eu tinha falado na terça-feira que já tinha jogado a toalha, tinha abandonado o barco. Isso a gente fica revoltado na hora pelo resultado e pela situação que o Vasco estava. Mas a gente fazendo um react ontem de Bahia e São Paulo, a gente ainda vendo o resultado do Fluminense vencendo também o Santos. As duas vitórias deram a nós aqui, principalmente a mim, o canal, a novamente estar torcendo. Lógico, a gente torce para o Vasco ficar na Série A, mas o Vasco depende de si. O Vasco tem que jogar futebol, coisa que a gente principalmente não viu no Vasco, depois que o Vasco fez 2-1 contra o Corinthians, jogando muito bem, depois de forma covarde, principalmente dos jogadores, recuou a equipe, com medo de uma equipe velha, de uma equipe fraca do Corinthians, onde o Vasco perdeu para laterais como Fábio Santos e Fagner, que praticamente são jogadores aposentados, com todo respeito. E também depois, no final, o Corinthians colocou a garotada mais jovem, garotos aí que praticamente são juvenis ainda, que deram a vitória ao Corinthians, né, por 4-2. É impressionante. Depois daquilo a gente ficou revoltado, puto do que poderia ser o Vasco. Se o Vasco não tivesse os resultados, principalmente vitórias de Bahia
e de Santos, o Vasco estava decretado a sua decência, a sua queda à Série B. E agora você vê essa situação ser mudada por 2 resultados que eu realmente nem esperava, né? E nem esperava o Fluminense vir com o time titular na Vila Belmiro. Veio essa vitória, 3-0 do Fluminense no Santos, e a primeira vitória do São Paulo fora de casa diante do Bahia. Gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu acho que as coisas, e principalmente o resultado, tem que botar esses jogadores do Vasco no jogo, no Sul. Foda-se, quebrar um tabu, jogar futebol. Porque se o Vasco vencer essa partida, praticamente o Vasco pode, dependendo dos resultados, permanecer na Série A. Então os caras têm que tomar vergonha na cara e não e tomarem postura de jogadores e de homens, coisa que eles não fizeram dentro de campo diante do Corinthians, com medo da camisa do Corinthians. Essa é a realidade. O Vasco tem um tabu aí de 13 anos sem vencer, parece que dá o cu, é a puta do Corinthians. E o Vasco faz 2-1 e depois, de forma covarde, recua a equipe. E por essa incompetência, essa covardia dos jogadores, o Vasco praticamente aí decretou e selou uma derrota que eu não esperava. O Vasco poderia ter vencido, porque a equipe do Corinthians é limitadíssima, fraquíssima. É o pior Corinthians da história, pode ter certeza disso. Mas vamos ver agora, os resultados vieram. Os tricolores do Rio de Janeiro, Fluminense e de São Paulo, no tricolor de São Paulo, ou São Paulo, deram essa oportunidade ao Vasco voltar para o jogo, e agora tem que ter postura. Tem um jogo diante do Grêmio e tem um jogo em São Januário contra o Bragantino. Jogar futebol, ter raça, jogar com disposição, jogar com a camisa Cruz Maltina, jogar com o torcedor. E exigimos a todos os jogadores ir para o sul do país e no Rio Grande do Sul e obter um resultado positivo no sábado às 18h30. É isso que a gente pede à equipe do Vasco depois dessa ajuda dos tricolores para o Cruz Maltino. Então vamos esperar, vamos aguardar. Foram resultados realmente que deram esperança ao torcedor do Vasco. E eu ontem vibrei pra caralho com a vitória, principalmente do Bahia, porque o Vasco, com empate, estava indo para zona de rebaixamento, mesmo com a pontuação igual ao Bahia, os 42 pontos, mas no critério saldo de gols o Vasco perdia para o Bahia. E aí, no último minuto da partida, no último lance dos acréscimos, o jogador Caio, que entrou no segundo tempo, deu aquele chutaço, né, no canto do goleiro do Bahia, decretando aí o Vasco sair da zona de rebaixamento e colocar o tricolor baiano. Então vamos esperar, vamos aguardar. Futebol é isso, futebol é uma caixinha de surpresas, e futebol só ganha quem joga futebol, e o Vasco tem que jogar futebol, o Vasco tem que ter atitude. O Ramon Dias tem que colocar na cabeça dos jogadores o psicológico em dia, botar que isso aqui representa milhões de vascaínos espalhados por esse mundo, que esperam desses jogadores pelo menos a dignidade de botar o Vasco no seu devido lugar, ficar na Série A para o ano de 2024. A gente aí sabe muito bem que a gente tem esses resultados de 2023 por um bando de incompetentes e vagabundos que estão principalmente na gestão, tanto da parte da SAF e do associativo, que fazem o Vasco novamente estar disputando uma Série B. Mas tirando isso de lado, vamos colocar aqui o canal novamente em apoio à equipe Cruz Maltina, para a equipe Cruz Maltina sair com um bom resultado, principalmente nessas 2 partidas que faltam, para o Vasco ter dignidade e honra de a equipe do Vasco continuar principalmente na Série A no ano de 2024. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Casaca!